Hoje você vai aprender a montar frases em inglês do absoluto zero. Em 8 minutos, você vai conseguir entender qual que é a estrutura básica da língua inglesa, quem são os sujeitos, como que funcionam os verbos no inglês e no final nós vamos praticar tudo isso em inglês. Então, se você ainda trava na hora de falar ou está aprendendo inglês do absoluto zero, acredito que esse vídeo vai te ajudar. O inglês, ele segue uma lógica muito previsível. Enquanto que o português e as línguas latinas ainda aceitam um pouco mais de flexibilidade na construção da estrutura, o inglês, ele funciona quase como uma fórmula. Na maior parte das frases, a gente usa a mesma estrutura, que é o subject, o verb e o complement. Ou seja, sujeito, verbo, complemento. Ainda que as frases acabam se tornando cada vez mais complexas, ali no cerne da frase é essa estrutura que a gente tem. O subject, o verb e o complement. Isso fica muito claro quando a gente vê os exemplos a seguir. Por exemplo, I study English, she likes music, they work here, he plays soccer, it rains every day, he drinks coffee. Todas essas frases apresentam a mesma estrutura. I, she, they, we, he. Esses são os subjects, os sujeitos. Study, likes, work, rains, drink seriam os verbos. E English, music, hear, soccer, coffee seriam o complemento. Começando então pelo subject. O que é, de fato, o subject? Nada mais é do que o sujeito. E o que é o sujeito? Tudo aquilo que vai realizar a ação. Pode ser um ser animado ou inanimado que vai realizar a ação. E no inglês, ao contrário do português, por exemplo, não existe sujeito oculto. Não existe frase sem sujeito. Exceto por algumas estruturas bem definidas, como o imperativo, por exemplo. Ou seja, frases que dão ordens, faça isso, compre aquilo, vá para a direita, vire à esquerda, são frases que podem não ter sujeito. Mas, de regra geral, não existe frase sem sujeito no inglês. Então, o subject é um elemento essencial na frase, entende? E os subjects no inglês são o I, o you, he, she, it, we, they. Lembrando que o you, você pode pensar nele tanto para o plural quanto para o singular. E eles vão substituir quem faz a ação na frase. Por exemplo, eu gosto de chocolate. I like chocolate. Quem que gosta de chocolate? Eu. Então, vou colocar o I ali, né? I like chocolate. Tá, e o verb? O que é o verb? O verbo é ação, representa a ação. E percebe que, sem verbo, não existe frase, né? Então, o verbo também é um elemento ali essencial, fundamental na estrutura da língua. E toda frase vai precisar ou de um verbo, ou de uma ação, ou de um estado. E tanto a ação quanto o estado são representados ali pelo verbo. Por exemplo, study, estudar, like, gostar, work, trabalhar, play, jogar, drink, beber, speak, falar, read, ler, watch, assistir. Todos esses verbos vão precisar do sujeito que a gente acabou de falar e, às vezes, vão pedir um complemento, que é o que a gente vai falar agora. O complemento ele vai trazer, como o próprio nome já diz, informações adicionais que vão completar o sentido daquele verbo, né? Porque, por exemplo, se eu falo assim, eu vou. Quem vai sempre vai a algum lugar. No inglês, I go where? Para onde que eu vou? Né? Quem vai a algum lugar. Então eu preciso daquele complemento. Então eu vou dizer I go to school.
To school é o complemento do verbo go. Entende que um meio que depende do outro? Então, muitas vezes, é o verbo que vai chamar ali, entre aspas, o complemento, que vai pedir, entre aspas, o complemento. Ou, por exemplo, I work from home. From home está completando o sentido do verbo ali, work. She loves music. O que ela ama? Música. Então, she loves music. They study English. O que eles estudam? Inglês. Então, they study English. We play soccer. O que a gente joga? O que a gente joga? Soccer. Então, o soccer completa o sentido do verbo play. You speak Portuguese. O que você fala? Português. Então, português completa o sentido do verbo speak. De qualquer forma, todas essas frases que a gente viu, elas têm a mesma estrutura. O subject, o verb, o complemento. Essa estrutura aparece em praticamente toda a língua inglesa. É óbvio que, conforme a língua vai ficando mais complexa, conforme a estrutura vai ficando mais complexa, variações dessa estrutura vão aparecendo. Mas a base é sempre essa, tá? Agora que a gente já viu a explicação da estrutura básica do inglês, eu vou passar para o inglês e nós vamos tentar praticar um pouquinho mais a estrutura, o listening e o insumo, né, na língua inglesa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários também. Imagine a normal day. I wake up at 7 a.m. I drink coffee. I check my phone. I study English. Then I go to work. My sister works at a hospital. She helps people every day. My father loves music. He plays the guitar on the weekends. My mother reads books before bed. My friends study English with me. We practice together every week. They speak English during our meetings. Everyone helps each other. Now, think about your life and answer these questions out loud. What do you do every morning? Do you drink coffee? Do you study English every day? Where do you work? What music do you like? Who do you live with? What do your friends do? Try to answer these questions using the structure subject, verb, complement. For example, I work from home. I study English at night. I drink coffee in the morning. I live with my family. I like rock music. Now listen and repeat. I study English. She likes music. They work here. We practice every day. He drinks coffee. You speak Portuguese. It works well. We learn together. They play soccer. I read books. Now let's make longer sentences. I study English because I want to travel. She works at a school. I live in Brazil. We watch movies in English. We watch movies in English. He listens to podcasts every morning. My friends help me practice. My neighbors speak Spanish. The children play in the park. The dog sleeps on the sofa. The world changes every day. And remember, subject, verb, complement. That's the foundation of English. Essa é a base do inglês. When you understand this pattern, speaking becomes much easier. And the more you practice, the more natural it feels. Keep practicing, keep speaking, and keep building your confidence. And see you in the next lesson. E para você que chegou até o final da aula, muito prazer, eu sou Fernanda, professora de inglês há quase 5 anos no Brasil, e meu sonho é espalhar a palavra do inglês para quem quer estudar, para quem tem curiosidade, para quem gosta do idioma, gosta de se desafiar, aprender coisas novas. Eu estou construindo esse canal com muito carinho
do inglês básico para quem nunca teve contato poder começar a apreciar a língua. E caso você tenha gostado do conteúdo, você acha que ele é relevante, clica em se inscrever, clica no joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e passar para mais pessoas. E caso você tenha interesse em algo mais personalizado, mais de conversa mesmo, algo mais imediato, eu também trabalho com aulas particulares. Eu vou deixar o meu Instagram tanto na descrição quanto aqui no vídeo. Fique à vontade para entrar em contato, me mandar mensagem, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma, tá bom?